Na aula de hoje, eu vou te falar tudo sobre os ciclos termodinâmicos. Nós vamos aprender, por exemplo, como é que funciona um motor de um automóvel. Então fica comigo depois da vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós falaremos tudo sobre os ciclos termodinâmicos, pessoal. Então vem comigo e fica aí, presta atenção, ó. Primeiro ciclo termodinâmico que eu vou falar para ti é sobre o ciclo de Otto. O ciclo de Otto é conhecido como o ciclo do motor a 4 tempos, pessoal. Ele é o ciclo do motor do teu carro. Sabe o teu carro que funciona a álcool ou a gasolina? Ele vai funcionar sob esse ciclo termodinâmico aqui, olha só. E para te ajudar a entender melhor, eu trouxe aqui uma representação do cilindro lá do teu carro, tá bom? Já ouviu falar em vela? Já ouviu falar em bico? Já ouviu falar nisso? Em cilindro do automóvel? É isso daqui, olha só. A gente vai relacionar agora o funcionamento do automóvel com o nosso estudo da termodinâmica, pessoal. Então olha só aqui, ó. Tu já sabe que um ciclo é aquele sistema que sai de um estado gasoso e volta para esse mesmo estado, né? Então ele vai sair do estado A, por exemplo, vai sofrer vários processos termodinâmicos, tá? E vai voltar até o estado A novamente. Então depois de sofrer todas essas transformações gasosas, ele volta para o estado A novamente. O ciclo de Otto, pessoal, ele é um ciclo que tem as suas regras. E como é que funciona o ciclo de Otto? Funciona assim, ó. 4 tempos. Quais são eles? Admissão, compressão, combustão e exaustão, tá? O primeiro tempo, ó, de A para B, o segundo de B para C, o terceiro é C, D, E e o último tempo é E, B, A, tá? E aí eu vou detalhar para vocês aqui o que está acontecendo em cada um deles, pessoal. Primeiro, olha só, tu consegue perceber que eu tenho uma admissão isobárica, ou seja, eu aumento o volume do gás, aqui eu aumento o volume desse gás, mas eu não mudo a pressão dele, tá? Então é uma pressão bem baixa e ele continua nessa pressão baixa. O segundo, olha só, a gente vê que ele já tem uma compressão muito rápida, compressão adiabática, de B para C, ó. Esse é o nosso segundo tempo, tá, pessoal? No nosso terceiro tempo, já vai acontecer a combustão, vai acontecer uma explosão aqui, ó. E aí, ele vai ter duas partes, olha só. Primeiro, ele vai ter uma combustão isobárica, tá? E depois ele vai ter uma expansão adiabática, ou seja, ele vai aumentar de volume muito rápido, tá? Sem tempo que haja troca de calor aqui. E por último, ele vai sofrer exaustão, que é a fase do escape, tá? Aqueles gases que explodiram na combustão vão ser jogados para fora do pistão. Então ele vai primeiro sofrer aqui uma transformação isocórica, é onde vai diminuir a pressão dele a volume constante, e depois ele vai diminuir de volume a pressão constante, tá? Aí eu trouxe aqui para ti, ó, uma representação de como é que isso acontece no mundo real, lá dentro do carro, tá? Para que não fique tão abstrato aqui assim, olha só. Vamos relacionar aqui as duas imagens. Então esse aqui é o cilindro do teu carro, tá bom? Geralmente o teu carro tem 4 cilindros, tá? Geralmente o teu carro tem 4 cilindros. Os mais modernos já chegam a ter 3 cilindros aí, beleza? Ótimo. Aqui eu tenho um cilindro, onde eu estou representando os 4 tempos do ciclo de Otto, olha só. Qual é o primeiro tempo? O primeiro tempo é o tempo da admissão. Nesse primeiro tempo, ó, vai abrir uma válvula aqui, ó. Teu carro geralmente tem 16 válvulas, tá bom? Por quê? Porque são 4 pistões, dentro de cada pistão tem 4 válvulas, tá? 2 para admissão, 2 para o escape. Então essa válvula aqui, ó, vai abrir, tá? Tem essa e tem mais outra lá atrás. E aí vai abrir essa válvula, e quando essa válvula abrir, vai entrar aqui uma mistura de ar com gasolina, tá bom? Ou com o combustível que tu usa no teu carro aí. Forflex, por exemplo, pode entrar álcool e ar, tá? Mas enfim, vai entrar aqui, ó, uma mistura desse ar com combustível, tá, pessoal? Esse é o primeiro tempo, a admissão. E aí, olha só, esse pistão aqui ele vai aumentar de volume, ó.
E aí vai ocupar uma quantidade de combustível aqui dentro, tá? Vai conseguir ocupar uma quantidade de combustível aqui dentro. Então, essa primeira parte aqui, ó, de A para B. A admissão aumentou o volume com a mesma pressão atmosférica, tá? Entrou aqui, ó. Beleza. No segundo tempo, já vai ser aqui, ó, a compressão adiabática. Ou seja, vocês estão vendo esse pistão aqui, ó, ele vai comprimir o gás lá dentro. Pode ver que a válvula está fechada, olha só. Então, quando ele empurrar aqui o gás, né? Quando ele empurrar esse gás aqui, vai ficar tudo bem apertadinho lá dentro, tudo bem socadinho lá dentro, tá, pessoal? E aí vem o terceiro tempo. O que vem a ser o terceiro tempo? O terceiro tempo é a combustão, lembra? Olha só. Bem aqui nesse processo, vai acontecer uma faísca, tá? Vai ter uma faísca aqui, naquilo que nós chamamos de vela, né? O teu carro, se tiver 4 cilindros, tem 4 velas, né? E aí essa vela ela vai soltar uma faísca nesse combustível aqui, tá? E quando ele soltar uma faísca, obviamente isso aqui vai explodir. E quando explodir, olha só, ele vai aumentar muito a pressão e aí ó, vai empurrar o pistão para baixo, sofrendo uma expansão adiabática, uma expansão muito rápida, tá? Que não tem tempo de trocar calor com o meio. Agora, esse gás que está aqui dentro, ele está todo queimado, né? Esse gás que está aqui dentro está todo queimado porque ele pegou fogo aqui por conta da vela. E aí vem o nosso quarto e último tempo, que é o quê? O escape, a exaustão. Nesse processo, agora, as duas válvulas aqui do outro lado, olha só, vão se abrir e o gás vai escapar, tá vendo? Vai embora. Ele vai empurrar de novo o pistão, ó, e vai empurrar o gás todo para fora. E aí, ele vai começar o processo todo de novo. Entra combustível junto com ar, depois pressiona-se o ar, depois explode-se o ar e aí joga o ar fora, tá? Lembrando que tu vai ter 4 cilindros desse aqui, geralmente nos carros, né? Que eu só estou representando um em 4 tempos. Então, geralmente o teu carro tem 4 cilindros, tá? Essas válvulas aqui, por exemplo, tem 16, tem 2 de cada lado, por exemplo, né? E aqui cabe uma quantidade de combustível, uma quantidade, aí, um volume de combustível que está relacionado com o fato do teu carro ser 1.0, 1.6, 2.0, tá? Ele está relacionado com o tamanho aqui desse pistão, pessoal. Vale lembrar também que esse movimento do pistão vai ser aproveitado para gerar principalmente, né, as rodas ali do teu carro, tá bom? Então aqui vai ser já engatada a marcha do teu carro, né? O disco que vai ser levada até a marcha do teu carro, ali até a embreagem do teu carro, tá bom? E do outro lado também vai ser aproveitado o movimento para outras coisas do carro, como para o alternador, para o ar-condicionado. Então esse movimento do pistão aqui vai movimentar várias peças do teu carro, tá? Eu espero que com essa aula aqui, tu tenha entendido um pouco melhor sobre ciclos termodinâmicos e como é que funciona melhor o motor do teu carro, tá bom? O ciclo de Carnot foi o ciclo desenvolvido pelo físico francês Carnot para desenvolvimento de uma máquina térmica que tivesse o maior rendimento possível. E Carnot chegou à seguinte máquina térmica, ao seguinte ciclo termodinâmico que teria essa máxima. E Carnot chegou ao seguinte ciclo termodinâmico que teria esse máximo rendimento. Olha só, o ciclo de Carnot é um ciclo que vai ter 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas, tá bom? A gente pode detalhar melhor assim, ó. Ele vai sair de um estado A até um estado B por meio de uma transformação isotérmica. Tá vendo a isoterma aqui, ó? Então ele vai sair de A e vai até B por meio aqui dessa isoterma. Beleza. Nesse processo, ele vai receber calor de uma fonte quente. Ótimo. Depois, ele vai sair do estado B e vai até o estado C por meio de uma transformação adiabática, tá vendo? Ó? Nesse processo, não há troca de calor, tá? Não há troca de calor. Aumenta-se o volume,
varia-se a energia interna dele, mas não há troca de calor, pois é uma transformação adiabática. Seguido, ele vai ter um processo isotérmico de novo, ó, saindo de C e indo até D. Nesse processo termodinâmico aqui, olha só, ele perde calor para uma fonte fria, tá? Então aqui nessa isoterma vai ter uma fonte fria, né? É a temperatura da fonte fria, enquanto essa de cima é a temperatura da fonte quente. E aqui ele vai perder calor para uma fonte fria. E por último, ele vai sofrer aqui uma compressão adiabática, tá bom? Uma compressão adiabática saindo de D, indo até A. Aqui também não há troca de calor. Então ele tem uma expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, depois ele vai ter uma compressão isotérmica, seguido de uma compressão adiabática, tá, pessoal? Esse daqui é o ciclo de Carnot, pessoal. Lembra que uma máquina térmica, ela opera em ciclos sob uma fonte quente e uma fonte fria. Então, a máquina de Carnot funciona de acordo com o ciclo de Carnot. Também sobre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Só que tem um detalhe, a máquina de Carnot é a máquina que tem o maior rendimento possível. Essa máquina tem o maior rendimento possível, tá? Ela tem o máximo rendimento. Nenhuma outra máquina térmica vai ter o rendimento maior do que a máquina de Carnot, tá? Só é necessário que tu tenha um detalhe em mente, olha só, que só o professor Marcos Kelvin te diz, ó. Ela só vai ter o maior rendimento do que as outras máquinas térmicas se a comparação, vou escrever bem aqui, ó, se a comparação for feita nas mesmas temperaturas, quente e frio. Isso quer dizer o quê? Que a outra máquina térmica que eu vou comparar, ela tem que estar funcionando sobre a mesma temperatura quente e mesma temperatura fria, tá? E aí, se eu comparar uma máquina qualquer com a máquina de Carnot, a máquina de Carnot vai ter o maior rendimento, tá bom? Então, cuidado só com esse detalhe aqui, ó, que a comparação tem que ser feita sobre duas máquinas térmicas que estejam sobre mesma temperatura quente e mesma temperatura fria, tá? Ótimo, professor. O ciclo de Carnot vai ter o máximo rendimento. E quanto é que vale esse rendimento aí, professor? Olha, lembra como é que a gente calcula rendimento? Bom, o rendimento é o útil pelo total, né, que tu tinha. E aí, no caso das máquinas térmicas, é o trabalho útil, que lembra, inclusive vai ser a área aqui desse gráfico, né? Então, vai ser aqui a área desse gráfico, que não é fácil de fazer também, né? Que figura geométrica é essa daí? Não é verdade? Então, vai ser o trabalho dividido pelo calor que ele recebeu aqui na fonte quente, ó. Que a gente pode reescrever como sendo 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. No entanto, pelo fato da máquina térmica, o ciclo de Carnot, ser constituído dessa maneira, sobre duas isotermas e duas adiabáticas, somente para o ciclo de Carnot, essa relação aqui é válida, olha só. QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ, ou seja, a quantidade de calor na fonte fria dividida pela quantidade de calor na fonte quente é igual à divisão de temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Essa razão é igual a essa razão aqui. Isso só acontece no ciclo de Carnot, pois ele é feito sobre duas isotermas e duas adiabáticas. Ele só acontece no ciclo de Carnot e por conta desse motivo aqui. Se essa razão, QF sobre QQ, é igual a essa razão TF sobre TQ, então quer dizer que o rendimento da máquina de Carnot pode ser escrito como sendo 1 menos TF sobre TQ, aonde TF é a temperatura absoluta, ou seja, na escala Kelvin, da fonte fria dividido por TQ. Temperatura absoluta, ou seja, temperatura Kelvin, da fonte quente, pessoal. Então, o rendimento do ciclo de Carnot vai ser escrito como sendo 1 menos TF sobre TQ. Beleza, pessoal? Para mais aulas como essa, continue nesse canal. Tchau!